E aí, pessoal do Hawk, tudo bem, pessoal? Sou o professor Railson de Química, então vamos retornar às nossas aulas novamente, ok? O que nós vamos estudar hoje, então? Funções inorgânicas. As principais funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos, tudo bem? Vamos trabalhar hoje só com os ácidos. Primeira coisa, Arrhenius, o químico da época que descobriu essa função inorgânica. Então, para Arrhenius, é toda e qualquer substância que sofre ionização, liberando como cátion apenas o íon H+, que no caso é um ácido. Cuidado, hein? Por quê? Sabemos que toda e qualquer substância que libera o H+, é classificado como um ácido. Alguns materiais e algumas outras pesquisas falam que, tendo hidrogênio do lado esquerdo da fórmula, é um ácido. Não, porque eu tenho a substância água, que inicia-se também com hidrogênio. Mas a água não é um ácido, ela é um óxido. Tudo bem? Atenção com essa questão aí, tá? Então, para Arrhenius, para ser um ácido, olha o que acontece. Essas substâncias têm que ser colocadas em presença da água, que sofre o processo de ionização, liberando principalmente quem? O H+. Olha esse exemplo aqui. O ácido clorídrico, na presença da água, sofre o processo de ionização, liberando o H+, mais o Cl-. O que vai caracterizar essa substância ser um ácido é justamente a liberação do H+, ok? Outro exemplo para nós. H2SO4, o ácido sulfúrico, muito presente na solução da bateria de veículos automotores, tá bem? Olha lá, veja que agora, quando colocou na presença da água, sofre o processo de ionização, liberando quem? O 2H+. Mas, professor, por que o primeiro tem apenas um H e o segundo tem 2H+? É a quantidade de hidrogênios presente na fórmula. Quando ele coloca essa substância na presença da água, ele vai ser quebrada essa substância. Terceiro, H3PO4, que é o ácido fosfórico, tudo bem? Olha lá quem aparece agora, 3H+, mais o PO4-. Então vejam que a grande característica de ser uma substância ácida é quando ela libera o H+. E por último, o H4P2O7 também vai liberar 4H+, e a parte negativa menos. Essa é a primeira parte sobre ácido, tudo bem? Quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas sofrem ionização ou dissociação. Por que solução aquosa? Sabemos que, por causa da questão da água, que é o solvente universal, ela tem a facilidade de romper essas substâncias, ok? Mas a porcentagem das espécies que sofrem este fenômeno é dada pelo grau de ionização. O que é isso? Nada mais é do que o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas, tá? É um pequeno cálculo aqui. Para identificar se a substância ela é forte, fraca ou moderada, principalmente com relação aos ácidos. Veja esse exemplo. Adiciona-se 600 moléculas de ácido clorídrico à água, sabendo que 540 moléculas estarão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização dessa espécie química é o alfa que nós chamamos, que é o grau de ionização, o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Veja que ele te dá as alternativas e ele quer saber o alfa, né, a quantidade de moléculas ionizadas. Então está aqui, ó. O N quer dizer o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas dissolvidas. Eu vou colocar aqui o alfa, ou seja, vou ter 540 sobre 600. Número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Eu vou encontrar 0,90, ou seja, o alfa é 90%. Isso quer dizer o seguinte, que praticamente essa substância, o ácido clorídrico, o HCl, ela se dissolve praticamente totalmente, ou seja, 90% dela é dissolvida em água. Mas temos outro exemplo. Adicionam-se 500 moléculas de um certo eletrólito na água, teremos para um grau de ionização igual a 0,9. Quantas moléculas ionizadas? Veja que agora ele quer saber o número de moléculas o quê? Ionizadas. Te dá as opções e vamos executar essa questão. Número de moléculas 500. O alfa 0,9, na própria questão te oferece isso, e ele quer saber o número de moléculas ionizadas. Então, vou pegar a fórmula, ok? E vou encontrar aí um total de 0,9 vezes 500, que é o número de moléculas ionizadas. Nós vamos encontrar o número de moléculas ionizadas igual a quanto? 450. Essa é a quantidade de moléculas ionizadas no alfa. Quanto à presença do oxigênio, os ácidos podem ser classificados de duas formas. Os hidrácidos, veja só, a palavra hidrácidos vem justamente de quem? O hidrogênio. Ou seja, hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem oxigênio na sua forma. Está aqui os exemplos. O HCl, o HCN,
o H2S e o H férrico cianídrico. Veja que todas essas fórmulas não têm oxigênio presente aí. Então, todos eles eu vou classificar como o quê? Como hidrácido. Agora, nós também temos os oxiácidos, que são aqueles ácidos que possuem oxigênio na fórmula. Um detalhe, pessoal. Quando eu tenho um oxiácido, automaticamente o oxigênio vem por último na fórmula, tá? Olha aqui os exemplos que nós temos. Quanto ao grau de ionização, os fracos são aqueles que possuem o alfa menor do que 5%, no caso o H2CO3. Os moderados são aqueles que menor que 5% e maior do que 50%, menor do que 50%, no caso 27%. E os fortes são aqueles que possuem o alfa maior ou igual a 50%. Nós fizemos um exemplo anterior e nós vimos que o ácido clorídrico ele ioniza 90%, então ele é um ácido forte, tá? Quando não conhecemos o grau de ionização, podemos aplicar as seguintes observações para classificar o ácido. Para os hidrácidos, hidrácidos são aqueles que não possuem oxigênio. Lembrando, nós temos como fortes o HCl, o HBr e o HI. O moderado, o HF. E os fracos são todos os demais hidrácidos. Veja só, são todos os demais. Por exemplo, o HCN é um ácido cianídrico. Ele é um ácido fraco. Ele é um ácido que mata por asfixia. Não esqueçam disso, tá? E para os oxiácidos, como é que nós vamos identificar eles? Quanto à sua força? Nós vamos pegar o número da quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio, como está aqui no cálculo. Veja que para ser um ácido fraco, eu tenho o H3BO3, a quantidade de oxigênio é 3, menos a quantidade de hidrogênio também. Ou seja, quando o resultado for igual a zero, ele é um ácido fraco. Para ser um ácido médio, a quantidade de oxigênio é 4 e de hidrogênio é 3. Se o resultado for igual a 1, ele é um ácido o quê? Médio. E por penúltimo, o H2SO4, se o resultado for igual a 2, a diminuição da quantidade de oxigênio menos hidrogênio, automaticamente ele é um ácido forte. E para ser um ácido muito forte, a quantidade de oxigênio 4 e a quantidade de hidrogênio 1. 4 menos 1, 3. Ou seja, ele é um ácido o quê? Muito forte, tá? Lembrando, para os oxiácidos, eu tenho que fazer esse cálculo aí. Nomenclatura dos ácidos. Com relação aos hidrácidos, nós temos a palavra ácido, lembrando, ela é fundamental na nomenclatura. Se você esquecer a palavra ácido no início da nomenclatura, a sua questão está errada, tá? Mas a palavra do elemento formador e a terminação hídrico. O elemento formador é aquele elemento que vem logo depois do hidrogênio e a terminação hídrico. Por exemplo, o HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico, porque é o bromo, é o elemento que vem logo depois do hidrogênio, então a terminação no final, hídrico. H2S, ácido sulfídrico. Atenção agora aqui, pessoal. O S, que é o enxofre, ele não fica enxofídrico. Alguns elementos voltam para o latim, tá? Por exemplo, o próprio enxofre e o chumbo, tá? Volta para o latim. E por último, o HCN, que é um ácido cianídrico. Para os oxiácidos, aí nós temos uma questão diferente dos hidrácidos. Por exemplo, o elemento central forma um único oxiácido. A palavra ácido, veja que é fundamental colocar a palavra ácido. O elemento formador e mais a terminação ico. Olha lá. Ele fala que é um único oxiácido. Então eu tenho um H2CO3. Então é o ácido o quê? Carbônico, tá? Olha lá a terminação, ico no final. H3BO3 é o ácido bórico. Olha a terminação, ico no final. Quando o elemento formador forma apenas um único oxiácido. Mas quando ele forma dois oxiácidos diferentes, nós temos que encontrar o bendito NOx. O que é isso? Justamente é um cálculo que nós vamos fazer entre a quantidade de hidrogênio presente na fórmula e a quantidade de oxigênio. Lembrando que a fórmula, o total tem que ser igual a zero. Por exemplo, H2SO3. Eu sempre começo pelo oxigênio. Agora, por quê? Porque ele é o elemento mais eletronegativo dentro dessa fórmula aí. Nós sabemos que o oxigênio é da família 6A, então ele é eletronegativo. Menos 2 é a sua carga. O menos 2 da carga dele vezes a quantidade na fórmula, que é 3, vai dar menos 6. O hidrogênio é mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2.
Então, mais 2 com menos 6. Qual é o NOx, então? O NOx é o elemento do meio, que é o enxofre. Então, nesse caso, eu vou encontrar aqui ó, o NOx com relação ao elemento do meio. Se eu tenho mais 2 do hidrogênio e menos 6 do oxigênio, automaticamente o enxofre vai ser quanto? Mais 4. Veja, mais 4 é o NOx da primeira fórmula. Então, se ele é mais 4, ele é o menor NOx. Toda vez que eu encontro o menor NOx, a terminação vai ser oso. O H2SO4, menos 2 do oxigênio vezes 4, que é a quantidade, menos 8. O hidrogênio é mais 1 a sua carga, vezes 2, que é a sua quantidade, mais 2. Automaticamente o NOx vai ser mais 6. Então eu vou ter aqui ó, mais 4 no H2SO3 e mais 6 no H2SO4. O elemento formador ele se repete nas duas fórmulas, só que com NOx diferente. O H2SO3 é o menor NOx, por isso que a terminação é oso, e o H2SO4 é o maior NOx, por isso que a terminação é ico. A mesma forma aqui, no HNO2, eu vou ter o NOx menor e o HNO3 eu vou ter o NOx maior, então fica ácido nítrico, tá? E quando ele forma 4 oxiácidos diferentes? Tá. Quando acontece isso, o elemento formador, que é o elemento que está no meio da fórmula, ele vai se repetir em 4 fórmulas diferentes. O que vai acontecer? As quantidades deles vão ser diferentes. Por exemplo, o primeiro HClO, o segundo HClO2, o terceiro HClO3 e o último HClO4. O que nós podemos perceber? Que a quantidade de oxigênio presente nessas 4 fórmulas são diferentes. Então, automaticamente, nós vamos encontrar aqui o NOx. Veja que aqui ele mostra uma seta dizendo que aumenta do NOx, do menor para o maior. Oso, depois oso, ico e ico. O que quer dizer isso? A quantidade do NOx que nós vamos encontrar. O primeiro exemplo, HClO. Eu tenho um oxigênio vezes 2, que é a sua carga, fica menos 2. Eu tenho o hidrogênio, que é 1, vezes a sua carga, que é mais 1. Então, vai ter mais 1 e menos 2. Automaticamente, toda essa minha fórmula tem que ser igual a 0. Então, isso quer dizer que a carga ou o NOx do cloro, que é o elemento formador, vai ser mais 1. Então, se começa do menor para o maior, o menor NOx que nós vamos encontrar na fórmula é 1. E o maior NOx é 7, mais 7. Então, o primeiro é mais 1, então vou ter a palavra ácido, que é fundamental. Eu vou ter um prefixo chamado hipo, depois vem o elemento formador, que é o cloro, e por último a terminação oso. Então, como é que fica o nome desse ácido? Ácido hipocloroso. Olha aí, ó. Veja que está em destaque o cloro. Por que está o cloro em destaque? Porque justamente é o elemento formador. Além de ser o elemento formador, é esse elemento que vai identificar o NOx, que no caso aqui é mais 1. Então, fica o prefixo hipo, elemento formador cloro e a terminação oso. Então, ácido hipocloroso. O segundo exemplo, o HClO2. Veja que agora aumentou a quantidade de oxigênio. A carga do oxigênio é menos 2. Vezes 2 a quantidade na fórmula, menos 4. Eu só tenho um hidrogênio, a sua carga é mais 1. Mais 1 vezes 1, mais 1. Automaticamente aí, qual é o NOx do elemento formador? Mais 3. Mais 3 do cloro com mais 1 do hidrogênio, mais 4. Com menos 4 do oxigênio, 0. Então agora veja que está aumentando o NOx, que foi de 1 para mais 3. O segundo, então, eu não tenho prefixo. Então começa com a palavra ácido, o elemento formador e a terminação oso. Então fica o quê? Ácido. Se você me perguntar assim, professor, mas por que não tem o hipo na frente? Porque o hipo é um prefixo que está relacionado com o NOx do elemento quando for mais 1. Então, primeiro a fórmula, mais 1. O segundo a fórmula, mais 3. Agora, ó, terceiro, HClO4, oxigênio, menos 2. Eu posso colocar menos 2 sempre para o oxigênio? Pode. Nesse assunto, nessa função, você pode fazer isso. Então, no terceiro, menos 2 vezes 3, menos 6. Veja que o hidrogênio só tem 1 vezes 1, mais 1. Então, qual é o NOx? Do cloro, o elemento formador, mais 5. Quando ele for mais 5, veja que não tem prefixo. Então, fica ácido clórico. Está lá.
E por último, o HClO4. O NOx do oxigênio, menos 2, vezes a quantidade que é 4, menos 8. O hidrogênio só tem 1 na fórmula, vezes a sua carga, que é mais 1, mais 1. Automaticamente, então, tu vai ter aí quanto? Mais 7, que é o NOx do elemento formador, que nesse caso é o cloro. Mais 7, mais 1 do hidrogênio, mais 8, com menos 8, 0. Então, a palavra ácido, veja que agora o NOx maior, eu vou ter um prefixo per e a terminação ico. Então, fica ácido perclórico. Ok? Então, recapitulando, quais são os NOx? Do menor para o maior, mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Esse NOx está relacionado com o elemento formador, o elemento que fica no meio da fórmula. Tudo bem, pessoal? Nós temos uma questão aqui, relacionado com as funções ácidos, tudo bem? Diz o seguinte, no tratamento dos sintomas da acidez estomacal, emprega-se o hidróxido de alumínio, famoso AlOH3, que neutraliza o excesso do ácido clorídrico produzido no estômago. Na neutralização total, a quantidade de mols de ácido clorídrico que reage com o mol de hidróxido de alumínio para a formação do sal neutro corresponde a. Veja que as alternativas ele quer saber a quantidade de mol produzido aí do ácido clorídrico. É interessante essa questão. Ela envolve a química com a biologia. Nós sabemos que todo processo estomacal, principalmente a questão da acidez, ela está relacionada com a elevação da taxa de ácido clorídrico presente no nosso estômago. Ok? É quando nós passamos do horário de almoçar, fazer alimentação e também quando comemos muito fritura. Automaticamente aqui, veja que ele fala a palavra neutralizar. Isso é importante nessa questão. Quem neutraliza um ácido é uma base e quem neutraliza uma base é um ácido. Não jamais podemos falar que vai eliminar a dor estomacal. A palavra correta é justamente neutralizar. De acordo com a equação que nós temos, está aqui, ó, uma molécula de hidróxido de alumínio, o AlOH3, formando 3 moléculas do ácido clorídrico, resultando na formação de 3 moléculas de água, mais uma molécula de AlCl3. A questão quer saber que na neutralização total, a quantidade de mols do ácido clorídrico que reage com o mol de ácido de alumínio para a formação do sal neutro corresponde. Se ele quer, no caso do ácido clorídrico, é o HCl. Então, na verdade, aqui nós temos 3 moléculas, tá? De HCl. Mais uma questão? Em 2011, uma carreta que transportava 19 mil litros de soda cáustica, NaOH, tombou na BR-101, próximo ao rio Pium, em Natal, Rio Grande do Norte. Com a finalidade de minimizar os efeitos nocivos deste produto, a empresa responsável pelo veículo providenciou um caminhão com cerca de 20 mil litros de um líquido capaz de neutralizar a soda cáustica presente na área afetada. O que ele pede? O líquido poderia ser utilizado nesse procedimento Tá, veja só, o que foi derramado lá? Automaticamente, NaOH, o hidróxido de sódio, muito conhecido popularmente pela gente como soda cáustica, tá? É uma função inorgânica, classificado como uma base. Veja que ele quer, nessa questão, o procedimento para ser eliminado aquela quantidade que, infelizmente, despejou lá. Nós temos a água destilada, temos o leite de magnésio e nós temos a solução de bicarbonato de sódio. Eu vou começar pela letra D. O bicarbonato de sódio ele é um sal. Todo e qualquer sal, que é uma função inorgânica também, ele é proveniente de um ácido reagindo com uma base, formando sal e água. É um dos nossos próximos assuntos. Leite de magnésia é uma base, que também é um medicamento, que pode ser utilizado na questão da dor estomacal. A água destilada é um óxido. E por último, o vinagre. Na questão anterior, ele falava sobre a questão estomacal e nós utilizamos uma base. Aqui, nós temos uma base, no sentido contrário agora. Quem vai eliminar esse excesso de soda cáustica, se é uma função, uma base, automaticamente quem vai eliminar é um ácido. Então, se é um ácido, dentro dessas 4 alternativas aqui,
A única função ácido que nós temos é o vinagre, que é o ácido acético. Tudo bem, pessoal? Então nós vamos encerrar por aqui. Desejamos a vocês bons estudos aí e até a nossa próxima aula.